Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre regra de 3 simples. Porém, antes disso, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal no YouTube. Assim vocês vão estar por dentro de todas as aulas novas que a gente postar lá, beleza? Então, na regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela tem duas situações que também são encontradas na regra de 3 composta. Eu vou explicar essas duas situações utilizando exemplos que fica mais fácil para vocês entenderem, beleza? Vamos lá para o primeiro exemplo. Tenho duas pessoas que trabalham para mim e elas produzem 200 camisetas por dia. Porém, eu contratei mais pessoas, agora estou com 4 pessoas trabalhando. Quantas camisetas por dia eu vou produzir? Elas vão produzir? Não sei, então eu represento com um X. O próximo passo é a gente saber se elas são diretas ou inversas. Para isso, a gente vai fazer uma seta no lado de cada coluna, para cima ou para baixo, para saber as direções. Quando as direções forem no mesmo lado, se as duas direções forem para cima ou para baixo, elas vão ser diretas. Se uma direção for para baixo e a outra direção para cima, elas vão ser inversas. Beleza? Então vamos lá. Para mim saber, do 2 para o 4, ela aumenta ou diminui? Aumenta. Então, é uma setinha apontando para cima, né? Porque aumenta. Do 200 para o x. Espera aí, professor. Do 200 para o x, número para letra? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar um pouco. Do 2. Se duas pessoas produzem 200 camisetas, 4 pessoas vão produzir mais que 200, certo? Então, setinha para cima. Setas, como eu acabei de falar, para a mesma direção eu tenho diretas. Se eu tenho diretas, o nome já diz o próximo passo, direto. Eu vou fazer multiplicação cruzada direto. Então, multiplicação cruzada, o 2 multiplica com o x e o 4 multiplica com o 200. Ele fica dessa forma. 2 vezes x igual 4 vezes 200. Resolvendo vai ficar 2x igual 800. Aqui o próximo passo, a gente tem uma equação do primeiro grau. A gente precisa isolar esse x. Como o 2 está multiplicando com o x, a gente vai passar para o outro lado, dividindo. Ele vai mudar a operação. Vai ficar da seguinte forma. X igual a 800 dividido por 2. X igual a 800 dividido por 2, 400. Então, com 4 pessoas, eu vou ter um total de 400 camisetas por dia. Vamos lá, próximo exemplo. Eu tenho 4 pessoas, 4 pedreiros que constroem uma casa a cada 20 dias. Porém, contratei mais pedreiros e agora eu tenho 8 pedreiros trabalhando. Em quanto tempo esses 8 pedreiros vão construir uma casa? X, eu não sei o valor, não sei quantos dias vai levar. Então agora o próximo passo é a gente descobrir se ela é inversa ou direta. Se do 4 para o 8 ele abaixa ou aumenta? Aumenta, então seta para cima. Do 20 para o x, novamente a gente tem que pensar um pouquinho. Com 4 pessoas leva 20 dias para construir uma casa. Com 8 pessoas, quanto tempo leva para construir uma casa? O tempo aumenta ou diminui do 20? Diminui. Então, é seta para baixo. Setas em direções opostas é inversa. Então, a gente não vai fazer a multiplicação cruzada aqui como fez na direta. O nome agora que também já serve para a gente ver. Inversas. O que a gente vai fazer? Inverter o 4 e o 8 de lugar. Lembrem, inversas, inverte a primeira coluna. Então, o 8 vai para cima e o 4 para baixo. A segunda coluna mantém tudo no mesmo lugar. Agora sim a gente faz multiplicação cruzada. O 8 com o x e o 4 com o 20. Vai ficar da seguinte forma. 8 vezes x igual 4 vezes 20. 8 vezes x, 8x, 4 vezes 20, 80. Equação do primeiro grau. Novamente, a gente precisa isolar o x. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Por que dividindo? Porque ele vai mudar a operação. Como ele muda de lado, ele muda a operação.
Vai ficar x igual 80 dividido por 8. X igual 80 dividido por 8, 10. Então a gente vai ter 4 pedreiros construindo uma casa a cada 20 dias e 8 pedreiros construindo uma casa a cada 10 dias. Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo então, galera. Eu vou fazer uma viagem e nessa viagem eu fiz uma média de 80 km por hora. E fiz essa viagem em 14 horas, com a média de 80 km por hora. Porém, eu vou fazer essa viagem com a média menor de quilometragem. Vou fazer ela em 70 km por hora, a média. O meu tempo de duração de viagem aumenta ou diminui? Vamos descobrir como que eu represento com x. Para saber agora se é direta ou inversa, a gente faz aquelas setinhas aqui do lado. Então vamos ver. Do 80 para o 70, aumenta ou diminui? Diminui, então setinha para baixo. Do 14 para o x, novamente uma letrinha. Vamos ver. Se com 80 km por hora, a média, a viagem é de 14 horas, se eu diminuir a minha média de quilometragem, de velocidade, o meu tempo, logicamente, ele vai fazer o que? Aumentar. Então, setinha para cima. Se eu tenho setas em direções opostas, eu vou ter o que? Inversa. Então, eu vou ter que fazer o que? Inverter os valores da primeira coluna. O nome já diz, novamente. Então, o 70 vai para cima e o 80 para baixo. Segunda coluna mantém. Agora sim eu vou fazer aquela multiplicação cruzada. 70 com x e 80 com o 14. Vai ficar da seguinte forma. 70 vezes x igual 80 vezes 14. Aqui tem um segredinho, galera, que a gente pode fazer para economizar tempo e facilitar a nossa vida. Cortar esses zeros. O porquê? Então, um de cada lado do igual. E é o mesmo divisor comum. O 70 dá para dividir com 10 e o 80 também dá para dividir com 10. Então, lá no final, se vocês continuarem fazendo, quiserem fazer a conta dessa forma, com 70 e com 80, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Beleza? Então vamos continuar aqui. 7 vezes x igual 8 vezes 14. Aqui tem mais um truque, galera, para facilitar para vocês. Eu não vou fazer a multiplicação já. Ó, aqui o 7 está multiplicando, então ele vai passar para cá dividindo, né? Essa multiplicação aqui eu não vou realizar ainda. Vocês já vão perceber o porquê. Vamos lá. X é igual 8 vezes 14 dividido por 7. Olha só que bacana. Esse 7 e esse 14 eu posso utilizar o mesmo divisor. Como, professor? 7 dá para dividir por 7, né? 7 dá para dividir por 7. O 14 também dá para dividir por 7. O que vai acontecer? 7 dividido por 7 vai dar 1. 14 dividido por 7 vai dar 2. Continuando aqui embaixo, x igual a 8 vezes 2 sobre 1. Como é 1, a gente não precisa colocar o valor aqui embaixo, porque senão não vai mudar nada o nosso resultado. Vamos continuando. X igual a 8 vezes 2, 16. Então a nossa viagem teria uma duração de 16 horas, se a gente fizesse ela com média de 70 km por hora. Beleza? Próximo exemplo. Antes do próximo exemplo, caso alguém queira fazer, como eu falei, fazer com 70 e 80, pode continuar normal, que aqui embaixo vai ter que chegar ao mesmo valor, beleza? Próximo exemplo então. Eu tenho 15 máquinas que produzem 60 peças dia. Porém agora eu comprei mais máquinas e estou com um total de 120 máquinas. Quantas peças por dia elas produzem? Não sei. Então, coloco um X. Vamos ver se ela é direta ou é inversa. Do 15 para o 120, aumenta. Do 60 para o X, pensam aí, galera, eu já sei. Vamos lá? Aumentou. Por que aumentou? Se com 15 máquinas eu produzo 60 peças, com 120 máquinas,
vai aumentar mais ainda. Então esse valor aqui vai ter que ser maior que 60. Então se é direta, por que direta? Direções iguais nas setas. Direta, multiplico já direto. 15 multiplica com o x e o 120 multiplica com 60. Vai ficar da seguinte forma. 15 vezes o x é igual a 120 vezes 60. 15 vezes x vai dar 15x. 120 vezes 60, 7.200. 15 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x igual 7.200 dividido por 15. 7.200 dividido por 15 dá quanto aí, galera? 480, professor. Certo, dá 480 peças. Então, se com 15 máquinas eu tinha 60 peças dia de produção, com 120 máquinas eu vou ter um total de 480 peças dia produção. Beleza, galera? Alguma dúvida? É só compartilhar a nossa imagem, o nosso vídeo e escrever nossos comentários embaixo que a gente vai estar procurando responder, ok? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Obrigado, galera.